Boa noite a todos. Com alegria estamos aqui para refletirmos mais um pouquinho sobre, né, o Evangelho, que tanto, né, nos fortalece e nos direciona nossos caminhos, né, durante essa caminhada terrena. Então, vamos falar sobre o dever, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, e a mensagem de Lázaro, 1868, em Paris. E ele vai discorrer sobre o dever. E aí nós trouxemos uma pequena história de Neo Lúcio, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que um pai conversa com seu filho e narra a seguinte história. Pois é, meu filho, né? Contaram que uma andorinha estava junto com seu bando, mas de repente ela se deslocou e ficou sozinha. Ela estava voando em rumo à floresta quando percebeu um incêndio nessa floresta. E ela começou a gritar para chamar a atenção de quem pudesse ouvir, mas ela não conseguiu e via aquele fogo se alastrando, pegando a vegetação, ninhos que tinham de pássaros, mas próximo a essa floresta tinha um rio. Então ela foi até o rio e ali ela mergulhava na água do rio e saía toda molhada, e ia até a floresta, e ali chegava e balançava as suas asas, aonde respingavam gotas de água. E assim ela ia e vinha e ficou fazendo por um tempo indeterminado, até que pudesse surgir alguém ou algo que pudesse abrandar aquele incêndio. E desde que, de repente, surge um gavião que para, fica olhando, não ajuda e, ironicamente, olha para ela e pergunta: "Você acha realmente que você vai conseguir apagar o fogo desta floresta?" E aí a andorinha responde: "Bom, né, apagar o fogo, acabar com a obra toda, eu não vou conseguir, mas eu me sinto feliz em cumprir com meu dever." Assim, nós iniciamos com essa breve história de Ney Lúcio, essa reflexão sobre o dever, que ele faz parte de nossas vidas. Ele está em constante dentro de nós, em todos os nossos momentos. E aí, Lázaro mesmo, nessa mensagem do Evangelho, ele começa a dizer que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. E ele continua dizendo que o dever é a lei da vida, ela faz parte da nossa vida de relação o tempo todo, porque convivemos uns com os outros. E ela está intimamente ligada a esta obrigação moral, às leis divinas, e que primeiro teremos que ter conosco esse dever, para depois termos para com os outros. Eis que Leon Denis nos traz uma outra citação e conceito de dever, que é o seguinte: o dever é o conjunto das determinações da lei moral, a regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, Leon Denis vai mais abrangente, dizendo que o dever é uma relação com o todo, não só com os semelhantes, mas com todo o universo. E Emmanuel nos diz que o dever é a série de lições a que fomos chamados
pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz. Então, com esses conceitos que esses espíritos nos trazem, nós podemos, né, perceber que o dever ele é importante, que ele é constante na nossa vida. E nessa vida moderna, quando nós ouvimos a palavra dever, linkamos logo ao quê, né? Aí a obrigação é, tá? Ela faz parte da nossa vida e essa obrigação é de ou para com alguém, com algo, mas temos todos os deveres a cumprirmos. E, né, nesse todo aí, onde haja pessoas, como diz Leon Denis, há também uma relação, e isso faz parte da nossa vida. Então, em toda relação, onde quer que nós estejamos, começando como todos os espíritos nos diz, para conosco próprio, para com o nosso próximo, a começar dentro do nosso lar, para com a nossa família, para com os nossos amigos, para depois abrirmos isso para a sociedade, no meio em que vivemos, no nosso ambiente profissional e para com Deus. Então, esse dever, ele está intimamente ligado e faz parte de todos os momentos, em todas as nossas relações, com todos com aqueles nós convivemos. E ele está realmente ligado a essa obrigação, mas não é uma obrigação que nos traz a nossa consciência para que nós possamos ter a absoluta certeza que nós estamos aqui para termos cumprirmos com essa determinação que as leis divinas nos trazem, porque é o caminho correto para que um dia possamos alcançar aquela felicidade, a perfeição, aquela vivência daquele homem, né, realmente integral, aquela construção do homem de bem que começa em nós. Por isso que Lázaro nos diz que o dever, primeiro, ele começa para conosco próprio. Nós devemos ter deveres para consigo próprio, seja com a nossa própria consciência. Dever para comigo é quando eu tenho dentro de mim alicerçado esses valores morais, éticos, que vão me conduzir para uma vida melhor, para uma vida de relação em que eu esteja sempre buscando fazer o bem a quem quer que seja. Então, isso já é um dever. E não importa, como nos diz Neio Lúcio nessa narrativa dessa história, que não importa se a gente vai conseguir realizar o todo, mas a importância que eu tenho, a consciência tranquila que eu fiz a minha parte, que eu cumpri com o meu dever. Se eu estou vendo algo que está à minha volta e que aquilo me convida, tome uma atitude, faça algo, cumpra com o seu dever, então eu vou sem me preocupar ou achar assim, mas será que eu vou conseguir realmente fazer esse todo? Isso não importa. O importante é que eu faça e cumpra com a minha parte. E fique com essa consciência tranquila que eu realizei tudo aquilo que eu pude, que estava a meu alcance. Mas eu não fiquei parada, eu não me omiti. Então, dever é isso, a gente cumprir com as nossas obrigações. Mas dentro, né, da nossa caminhada, e nós o sabemos, nós temos vários caminhos a seguir porque nós somos detentores do nosso livre-arbítrio. Então, o tempo todo nós fazemos escolhas. Desde que acordamos, ao nos levantarmos, o que eu vou tomar no café hoje? Então, é uma escolha. Que roupa eu vou colocar hoje? Então, a nossa vida é feita de escolhas e utilizando sempre o nosso livre-arbítrio, que vai nos direcionar, tá, para vários caminhos. E esses caminhos
pelos quais eu estou escolhendo, eu sou responsável. Então, o Evangelho nos diz que o dever moral começa em nós próprios, em primeiro lugar, porque seria impossível termos uma conduta moral correta para com os outros se não desenvolvermos antes em nós mesmos regras de conduta que estejam de acordo com as nossas obrigações morais. Como podemos exigir do outro, falar do outro? Isso é muito constante, né? Nas nossas vidas de relações, estamos sempre julgando, apontando, falando, se não começarmos a olharmos para nós próprios e vermos como estão as nossas condutas. As regras que nós nos impomos para construirmos essa caminhada que nos leva a essa construção do homem de bem, de uma pessoa melhor, de não fazer, né, o mal a quem quer que seja. Logicamente, nós não somos a perfeição, estamos em processo de construção. Tá? Muitas das vezes erramos, nos equivocamos, faz parte do crescimento, da nossa maturidade, faz parte da vida. Agora, o importante é que a gente, observando, eu possa ter esse olhar para dentro de mim. Então, o dever, ele colabora para que eu possa fazer essa transformação íntima, essa reforma íntima ao qual nós estamos sempre sendo convocados, para que eu, me olhando, eu me observando, eu possa realmente perceber de como eu estou me conduzindo, como eu estou agindo, antes de olhar para o outro, de julgar ou apontar o outro, ou de entender, né, o outro. Eu preciso primeiro fazer esse trabalho interno dentro de mim, para que eu possa ter, né, uma amplitude, uma visão maior, e possa até ajudar o outro, desde que eu esteja vivenciando aquilo que eu estou falando com o outro, indicando para o outro. Ah, mas você não cumpre com os seus deveres. Mas e eu cumpro com os meus? Nós nos perguntamos assim, mas quais, né, são os meus deveres como herdeira de Deus, cidadã do universo? Aí eu vou, né, vendo aonde eu estou, para comigo mesmo, dentro da minha família, para com aqueles que eu tenho em relação, eu vou me questionando e perguntando, porque é assim que nós vamos fazendo esse trabalho interno. Porque o dever nos conclama a fazermos e praticarmos essa lei do trabalho, esse trabalho interior de estarmos nos percebendo e de ver os nossos erros, as nossas imperfeições e irmos a cada dia nos modificando, nos exercitando, buscando através da vontade, que tudo está lá no Livro dos Espíritos. Leon Denis diz como primeira potência das almas está ali a vontade. Em tudo eu tenho não só o que querer, mas acima de tudo buscar aquela vontade íntima, interior, para eu poder realizar aquilo que eu estou me propondo, que é esse dever moral que eu tenho que construir primeiro para comigo mesmo. Tá? Eu tenho um dever para comigo, porque antes de nós termos essa compreensão, porque a doutrina espírita nos traz isso para nós, que antes de nós reencarnarmos, nós fizemos todo um planejamento reencarnatório, né, traçando as nossas tarefas, ao qual nós estamos aqui, através do esforço da vontade, cumpri-las. Então, quando nós aqui, né, retornamos, nós já temos essas obrigações para conosco próprio. Né? Eu tenho um dever para comigo mesmo. Está lá na minha consciência, como estão as leis divinas. E é esse trabalho que, quando eu retorno, eu tenho que dar continuidade em fazer, em tornar aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou construindo e aquilo por qual eu me comprometi quando retornei, porque está lá, né, na minha consciência,
de realizar. Então, eu, no meu dia a dia, eu tenho que estar buscando que conduta é essa, que dever é esse que eu tenho, que eu estou sendo, né, conclamada a cumprir na posição em que eu mesmo me coloquei. É sempre importante nós sabermos que e termos essa, certeza de que nós estamos na atual posição em que nós mesmos nos colocamos, através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas experiências e vivências, nós estamos aqui nesse determinado momento para realizar o melhor de nós e para cumprirmos com o nosso dever. Não importa o tamanho que ele seja, o que que eu tenho a realizar, porque tudo que nós fazemos em nossa vida que seja para o bem e para o melhor para mim, o melhor para o outro, que me cerca, para a sociedade, para tudo, eu estou realizando uma construção favorável, que vai beneficiar não só a mim, mas como ao outro. E eu sempre estou caminhando e fazendo essas escolhas. Então a gente para. Então, primeiro, eu estou realizando esse dever moral para comigo mesmo. Aquela história que todo mundo já deve saber de Gandhi, que uma mãe levou o seu filho para e ter com ele. E chegou lá e conversou com o Gandhi dizendo: "Aqui, esse menino não para de comer doce, eu já falei que doce faz mal, ele come doce todo dia, ele não quer parar, eu brigo com ele. Gandhi, por favor, me dá uma direção, o que que eu faço com esse menino?". A senhora vai e daqui a um mês a senhora retorna. Daqui a um mês, aquela mãe voltou esperando ansiosa por uma solução. E aí Gandhi, tá, fala com ela, vira para ela e diz assim: "Pois é, então, a senhora tem que colocar regras para que ele pare de comer doces e diga que o doce faz mal". "Mas como assim? Eu esperei mais de um mês para ouvir isso". "Pois é, porque quando a senhora veio aqui há um mês atrás, eu também comia muito doce". Isso é fato real que aconteceu na vida mesmo de Gandhi. O que que ele está querendo mostrar com essa singela, né, exemplificação? É dizer que como é que eu vou falar com o outro, como é que eu vou, não é nem exigir, mas sensibilizar o outro, se eu estou fazendo a mesma coisa que ele? Que dever, né, moral é que eu tenho de falar, de indicar um caminho para o outro, se eu não estou fazendo isso comigo mesmo? Então é isso que ele nos diz. Primeiro, para comigo. Mas o dever moral nas relações humanas, ele está precisamente em evitar o mal e fazer o bem. É o que a gente estava falando. Ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém, a fazer os outros o que desejaria que lhe fizessem. É aquela máxima de Jesus: faça ao próximo o que gostaria que te fizesse, é se colocar no lugar do outro, né? Nessa nossa vida de relações, nesse convívio em que agora, nesses momentos, durante esse distanciamento social, mas que fomos convocados a conviver mais conosco próprio e com os nossos familiares, com aqueles com quem nós temos o nosso maior compromisso. Então, são nessas relações humanas em que nós vamos trabalhar para evitar. Como é que ele fala aqui? Evitar o mal e fazer o bem. Mas o que que é esse mal? Porque quando a gente ouve a palavra mal, a gente já pensa naquele que tirou a vida do outro, pensamos, né, em atos mais violentos. Claro que tudo isso é um mal. E esses males acontecem. Mas nós estamos falando naquele mal em que você tira a esperança do outro com uma palavra, em que você fortalece a insegurança de um filho seu também com a sua imposição. Mas eu não tenho dever para com esses que estão à minha volta? Então, nessas relações humanas, eu devo buscar sempre fazer o melhor. E o que que é fazer o melhor? É aprender a ouvir, é saber dialogar,
ou melhor, antes de saber dialogar, é procurar sempre o diálogo. Nesses momentos em que nós estamos agora, né, saindo mais um pouco dessa, né, dessa distância, desse distanciamento social, mas em que estamos mais eh, fechados, né, dentro de nós mesmos e com aqueles com quem nós convivemos, nós estamos também sendo convocados a nos percebermos, a sabermos onde precisamos modificar, que aonde está o meu papel, qual o meu dever. A gente já falou para conosco próprio, agora, nessa relação da minha família, qual é o meu dever? Se eu tenho uma compreensão maior, não que eu seja melhor que o outro, mas se eu tenho uma compreensão maior, que a doutrina espírita me traz, com essa visão que a gente tem, né, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, de estarmos aqui reencarnados, e cada um já traz uma bagagem, uma construção, enfim, todas essas máximas que o Espiritismo nos traz, alicerçado no Evangelho, que nos diz que tenhamos que ter paciência, tolerância, compreensão. Olha só, né? Nesses mais de 4 meses, todos ali, aqui dentro do nosso lar, não importa se ele seja um lar simples, mais humilde, ou um lar com, né, com mais rebuscado, mas não importa. O que importa é que ele seja um lar. Mas, dentro destes momentos, eu estou cumprindo com o meu dever de ser mais paciente, porque é o meu dever de mãe, mas, ao mesmo tempo que é o meu dever de mãe, é o meu dever de filha. Então, de eu ser mais paciente, tolerante, de eu, né, buscar mais e dar mais afeto, carinho, cuidado, para com aquele, mas a minha mãe, ela, pela idade dela, ela não pode aqui estar convivendo aqui comigo, mas eu estou sempre dando atenção a ela através, né, do ligar, está precisando de alguma coisa, o que que eu posso fazer por você? Aquele meu filho que está aqui, seja ele criança ou adolescente, né, de ficar 24 horas todo dia, são mais de 4 meses, com todas as energias da criança e do jovem, com todas as suas características que cada um vive, eu estou buscando, nesse momento dessas relações, cumprir com o meu dever de ser mais atenciosa, de buscar, vamos, né, deixar um pouco essa questão, se bem que agora ela é o nosso maior recurso tecnológico, de estarmos buscando as redes sociais, a internet, mas temos que cumprir regras, ou fazer regras, que temos que ter horário para tudo e ter aquele horário que a criança também não aguenta, e de sentar, de voltar a brincar, porque são tantas as narrativas que nos chegam que já tinha até me esquecido como era brincar com o meu filho, de sentar no chão, porque eu não tinha tempo nessa correria, e agora eu estou vendo que, né, esse meu dever está se ampliando. Porque eu estou tendo esse olhar, estou tendo essa oportunidade. Não importa se nos foi imposta ou não, ela surgiu. Nós sabemos que estamos no momento, né, de transição planetária, que as coisas acontecem, não importa como elas surgiram, porque nada acontece na vida sem a permissão de Deus. Então, tudo bem. Então, o que que eu estou retirando desse momento? Aí é o momento da gente refletir aquilo que o Evangelho está nos convocando. Como você está nesse convívio de relações na questão do dever? Você está causando bem ou prejuízo ou mal àqueles com quem você está agora intimamente ligado o tempo todo? É o momento que nós estamos sendo, né, chamados para que possamos trazer, né, à tona tudo aquilo que necessitamos e para ajeitarmos, para perceber
percebermos o que ainda não estava sendo feito e o que já estava sendo feito para nós melhorarmos. O que eu posso fazer, porque eu tenho que cumprir com os meus deveres. Os outros também têm que cumprir com seus deveres, mas o momento agora, o chamamento é para mim, né, para que eu possa falar com o outro, como nós falamos no início. Então, tudo começa em nós. E agora, nessa relação, eu estou dando, né, a minha mão amiga para ajudar o outro naquilo que ele necessita. Hum. O que eu estou fazendo? Isso são questões que nós devemos aqui nos perguntarmos quando o evangelho nos traz essas esses momentos, né, de reflexão, para que a gente possa perceber. No cumprimento de um dever, o homem quase sempre pratica a renúncia, o desprendimento, a disciplina, a responsabilidade, o compromisso e outras tantas virtudes que o levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem. Então, olha como é importante o dever. Porque quando nós realmente estamos cumprindo como nosso dever de pai, de mãe, de irmão, de amigo, profissional, né, nas várias profissões que temos responsabilidade, temos seriedade. Então, quando estamos cumprindo com todos os deveres que estão à nossa volta e que fomos convocados a realizar, nós estamos ali fortalecendo e tornando cada vez mais latentes as nossas virtudes. Então, praticamos e às vezes nem percebemos que, cumprindo com esse dever, eu renunciei. Eu me desprendi das coisas que estão à minha volta para cumprir com o dever que eu tenho que realizar. Eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, porque agora eu tenho, né? Os hábitos mudaram, agora eu tenho horários a cumprir, mas eu sempre tive, não, mas agora eu, percebendo no cumprimento do meu dever, eu percebo que eu tenho que ser uma pessoa mais disciplinada. A gente lembra que Emmanuel falava para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Então, ser disciplinado é arrumarmos a nossa vida e não justificarmos que o tempo, como ele corre, realmente ele corre. Ele passa, sim, tá? Nós sabemos cientificamente que está comprovado, né, tá? Que a gente não vive mais 24 horas. Tudo isso está à nossa volta, mas não justifiquemos para que não cumpramos com a nossa disciplina de colocarmos regras e dividirmos. Agora eu tenho tempo para mim, cuidar da minha saúde. Agora o tempo é para minha família, e dividido, redobrado. Agora é o tempo de manter, né, a minha casa toda, né, organizada. E a gente vai, o tempo para o trabalho, o tempo para cuidar do espírito. Então, olha só, eu vou me disciplinando, porque eu tenho vários deveres a cumprir. Então, eu também chamo o desprendimento, a responsabilidade, tá? O compromisso que eu tenho com todos aqueles que estão à minha volta. Então, o dever, ele chama, né? Ele faz com que nos fortaleçamos e tenhamos esse esforço contínuo de cumpri-lo, porque estaremos também com ele, porque não é nada estanque. Porque agora eu vou renunciar, porque agora eu vou me desprender. Não, isso é um ato que nós vamos construindo e vai a um puxando o outro. Quando eu percebo, eu já tenho, né, em mim e à minha volta, que através do meu exemplo, da minha vivência, tantas virtudes, porque eu perseverei. A questão é perseverar, não desanimar. Temos sempre esse ânimo firme que eu vou conseguir, eu vou conquistar. E isso depende de mim, para que eu possa realizar e ajudar.
Então, nessa nossa vida, nós estamos sempre buscando cumprirmos com aquilo que nós nos comprometemos. André Luiz nos diz que servir além do próprio dever não é adular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, André Luiz está aqui, né, dizendo para nós que quando a gente faz dever, não é só para ficar, né, adulando, porque eu tenho que fazer isso, tá? É uma obrigação, eu preciso fazer, mas não com o intuito de ser, né, ali esse adulado, bajulado, não. É para que eu entesoure, e aí vem o evangelho de novo, quando Jesus disse que aonde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Então, aonde está o meu tesouro? Que valores são esses que eu tenho? Né? Porque aí, em cima desses valores, que eu vou apoiar toda essa minha experiência, toda a simpatia e cooperação no mundo em que eu vivo, no mundo em que eu convivo, de todas as relações, dentro do lar, na vida profissional, em sociedade, onde quer que estejamos, como eu vou me comportando, porque eu tenho responsabilidade, as minhas atitudes de dever para com o meu próximo. E esse dever é de nunca ver o outro como um ser que está abaixo de mim. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então nós temos que olhar para esse irmão nosso de caminhada, esteja ele aonde ele estiver, fazendo parte da nossa família biológica, da nossa família espiritual, da nossa família, né, humana, aonde quer que ele esteja. Eu estou ali no agir como a própria andorinha fez, tá? Ela converteu o trabalho em alegria. Então, tudo que a gente faz é um dever, é um compromisso que eu tenho, mas se eu transformo isso em alegria, todo aquele dever que é um trabalho, ele vai se transformar também. Então, tudo que eu realizar, seja do varrer a casa, das mais pequenas coisas que a gente tem que fazer, a gente ter essa alegria, porque é o compromisso. Claro, tem vezes que a gente vai estar cansado, desanimado, mas aquilo que seja algo momentâneo, que eu lance mão daquilo que eu precise para que eu possa me revigorar novamente, porque eu tenho deveres, né, porque a cumprir. Então eu preciso estar de ânimo renovado, de alegria. Ah, mas a gente vai estar sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas buscar essa força para que eu me mantenha sempre assim, que eu, né, possa externamente estar realmente mais cansada, mais desanimada, mas que eu nunca perca essa esperança, a fé, a confiança que tudo que está ao meu redor e que eu estou buscando construir através do meu, né, dever assumido para comigo mesmo, para com todo o meu próximo, e acima de tudo para com Deus, que o dever assumido para com Deus é o cumprimento das leis divinas. Então, isso vai me transformar numa pessoa mais alegre. E a gente estar alegre é ter essa consciência de você, quando vai deitar, dormir no seu travesseiro, todo dia deitar lá, de ter essa consciência tranquila. Eu fiz o que eu pude, dentro dos meus limites, mas eu fiz. Isso é que importa, é a gente realizar, é fazer o que a gente pode, é fazer. E aí vem Emmanuel e nos diz assim: o cristão é uma consciência na luminosa cruz dos deveres de cada dia. Mas, entretanto, é por esse madeiro disciplinar que desferirá o voo de elevação para a alegria imperecível. Então, quando ele fala isso, que nós vamos, né, alçar esses voos mais altos, que é uma conquista diária, ele diz para a gente que
É, a gente fala, a gente sabe que cada um leva e carrega a sua cruz, mas que com Jesus o jugo e o fardo se torna mais leve. Então, esse madeiro disciplinar, ele vai sim, né, nos ajudar em todos os deveres nossos de cada dia. Eu tenho o dever de manter a minha casa organizada, de manter uma relação no máximo que eu possa harmônica com os meus familiares, desses deveres nossos de cada dia, de ligar: "Hoje eu estou tão cansada, mas eu tenho um compromisso", porque, né, a minha amiga ou os meus pais, com quem quer que seja, está precisando tanto de uma palavra, a outra pessoa está ficando tão entristecida, o outro está ficando tão deprimido. Quantos de nós não temos isso na nossa família, com os nossos amigos, que estão passando por momentos também difíceis, mas que falta, de repente, né, um pouco mais de ânimo para eles. Então, quando toca aquele telefone, a gente atende e é a minha tia, mas ela gosta tanto de falar, e eu falo assim: "Ai, meu Deus". Pois é, né, tá. É nessa hora que vem assim: "Como? Essa minha tia que gosta tanto de falar, ela podia ligar para tantas pessoas, mas ela ligou para mim. E por que eu não posso respirar fundo? Ai, meu Deus, eu vou ficar tanto tempo". Não, de agradecer, né, não naquele momento, mas dizer, de ter a oportunidade de estar podendo ajudar alguém, e que esse alguém podia ter escolhido 10, 20, outras tantas pessoas, mas escolheu a mim. Então são nessas circunstâncias da vida, que fazem parte mesmo da nossa vida, e muitas das vezes a gente vai e depois a gente retorna, porque, olha só, eu tenho um dever para com esse outro, eu tenho um dever para com a minha própria consciência. Eu não quero ser uma pessoa melhor. Então é isso que Emmanuel nos diz, né, tá. Se a gente quer realmente, estamos buscando e queremos alçar esses voos mais altos, então nós temos que realizar. Eu paro e penso, né, o que que eu realmente estou fazendo? O que que eu quero realmente para mim? Eu estou cumprindo realmente com o meu dever? Olha que a gente está falando toda hora nessa palavra, dever, né? Para que ela possa realmente ser entendida por todos nós, por aquilo que os espíritos nos colocam. E aí vem Joana de Ângeles e nos diz: olha, não importa que os outros desconheçam os erros que hajas cometido ou as ações nobres praticadas. O essencial é que o saibas. O engano passa, mas o dever retamente exercido fica. Então, o que que a Joana diz? Que o importante não é que o outro vai ficar sabendo, é aquela questão, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, não importa se os outros conhecem os meus erros, porque eu sei quem realmente eu sou, ou que as minhas ações nobres praticadas, se alguém sabe, se alguém viu, também não nos compete ficar aqui, é porque eu faço isso, eu faço aquilo, não importa. O que importa, o essencial, o que a Joana fala, é que eu sei o que que eu estou fazendo. Eu tenho a minha consciência que eu estou fazendo e cumprindo com o meu dever. Então, o que o outro vai pensar, vai julgar, não devemos nos importar. Agora eu sei. Agora isso sim, eu sabendo, a gente sabe, né, que temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E o nosso maior juiz, nós próprios, é a nossa consciência, Deus o sabe. Então, aqueles equívocos que cometemos, eles vão passar, porque nós estamos nos dando conta, mas todo dever retamente exercido, ele fica. E dá um alívio, porque a gente chega para nós e falamos para nós mesmos: "Eu cumpri com o meu dever". A gente ainda fala assim: "Ai, graças a Deus, ai, obrigada, Senhor". Sabe, é nessa conversa conosco próprio que nós vamos buscando essa realização. Meimei, ela conta uma história que ela diz o seguinte: tinha um rei, né, e ele tinha aquela fortuna, e ele ia precisar viajar por meses, chamou o seu filho, o príncipe, e disse: "Olha, eu estou te entregando essa fortuna aqui, para que você construa a casa que você deseja, tá? E que você
possa fazer o melhor. Está aqui o dinheiro. E ele foi e viajou. E aquele filho do rei, tá, ele pensou: "Não, né, tá, eu posso, né, economizar. Economizar onde? Na construção, de vez de fazer uma casa maior, vou fazer uma menor, de vez de eu utilizar, né, mais cimento, eu uso mais areia". E ele foi, sabe, usando materiais inferiores, foi para quê? Para que mais sobrasse para ele, para que ele ficasse com a maior parte da fortuna e pudesse esbanjar e fazer o que ele quisesse, que as ilusões do mundo chamasse, ele iria. Passasse os meses e aí o rei voltou. E ele, quando ele viu, o filho dele estava cansado, esgotado, e ele viu uma casa, não era uma casa, era até uma cabana tão simples, tão singela. E o pai falou assim, né, o rei, ele disse assim: "Eu pensei que você ia construir algo bem mais suntuoso, bem, né, maior, mas fico feliz, né, porque você construiu, porque essa construção é para você mesmo". Então, Meimei fala assim, dizendo que tudo que nós temos na vida, a construção que nós fazemos, é para nós próprios. Então nós temos que saber utilizar tudo que é valoroso, mas para nós. Mas esse valor é o da alma, porque o que temos mais precioso é a vida, e o que estamos fazendo com a nossa vida, que deveres assumidos que nós, né, tivemos, e se estamos aqui a praticá-lo e exercê-lo. Então, para aproveitar, porque tudo que nós levamos dessa vida são as nossas construções interiores. E quando chegar lá, a retornarmos à pátria espiritual, cumpriste com o teu dever de filho, de pai, de amigo, de profissional, de aquele indivíduo que faz parte de uma sociedade, contribuiu com o quê para ela melhorar? Cumpriste com o teu dever. Então, é o que a Joana nos diz. O essencial é que nós saibamos o que realmente nós estamos fazendo. E Emmanuel nos diz o seguinte: portanto, percebendo todos os deveres que nós temos para conosco próprio, para com os nossos semelhantes e para com Deus, amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa, aonde quer que nós estejamos. Aí sou eu que estou complementando, né? Então, essas obrigações edificantes que o mundo nos designa é aonde quer que nós estejamos, no papel que estejamos exercendo, porque todo ele tem o seu valor e é grandioso, por mais contundentes que sejam, porque por trás delas, dessas obrigações edificantes, vive a mão amorosa do Senhor, a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual. Olha o que Emmanuel nos fala. Então, nunca estamos sozinhos. Temos aqueles, né, Jesus, os nossos benfeitores espirituais, os nossos protetores, que estão sempre conosco, a nos intuir, a nos fortalecer, fazendo a parte dele, a nos guiar por este mundo que é a construção do próprio ser humano, ainda este mundo de expiações e provas, mas que nós, nesse grande momento de transição que estamos já vivenciando há algum tempo, convocados a irmos à frente, a nos deixarmos permitir envolvermos por essa luz espiritual, mas que só uma pessoa realmente pode se permitir, que é cada um de nós, para que isso tudo possa ser realizado. Então, que possamos realmente atendermos aos chamados desses espíritos que nos trazem essas breves reflexões,
mas que nos fortalecem, que nos mantêm firmes na nossa caminhada e que estão sempre nos alertando: "Olha, você tem um dever a cumprir, tá?". Não é só a página do evangelho que nos diz, o capítulo 17, 37, ele diz que é o dever. Então nós temos dever a cumprir. Não, é essa consciência de termos e de estarmos realizando esse dever no dia a dia de nossas vidas, com todo o nosso empenho, com toda a nossa vontade, com todo o nosso querer de sermos e de nos tornarmos pessoas melhores. Passando assim como aquela andorinha, que, embora ela não pudesse dar conta da obra toda, e a gente traz isso como a obra do Criador, como filho de Deus que somos, mas podemos cumprir com o nosso dever da moral edificada em nós, com os nossos valores alicerçados, da ética e do bem proceder, para que possamos realizar o melhor, construindo o melhor que há em nós. Que Jesus possa abençoar a todos nós, para que possamos sempre, a cada dia, sermos aqueles cumpridores dos nossos mínimos deveres que temos para conosco próprio, para com os nossos semelhantes, o nosso próximo e para com Deus. Muita paz a todos.